Tudo bem com vocês? Vocês podem se colocar de pé, quem está aqui na igreja, e abrir comigo em Salmos 84. Quero que vocês acompanhem comigo. Eu gosto muito desses versículos, desses primeiros versículos desses salmos. Me lembra também o louvor do André Valadão. Então, sempre que eu começo a ler, eu lembro do louvor, aí eu começo a cantar, então me marcou bastante. E fala do prazer que nós temos em estar na casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Então, diz assim, aqui na minha versão, o título fala sobre saudades do templo. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos seus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele manancial. De bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escuta o nosso. E contempla o rosto do teu ungido. Agora, esse versículo bem conhecido e que eu gosto muito. Pois um dia nos teus atos vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas sendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor da graça e glória não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Então, que você possa sentir prazer e alegria em estar na casa do Senhor. Eu sei que nem sempre todos os cultos a gente consegue estar aqui, mas que quando a gente não estiver, a gente possa sentir saudade de ter comunhão com os irmãos, que a gente possa sentir saudade de passar aquele tempo no templo louvando a Deus, porque eu creio que esse é o melhor lugar do mundo, na presença do Senhor. Então, aproveite quando você está aqui. Aproveite para louvar, aproveite para ouvir a palavra, para aprender do Senhor, para ter comunhão com o Senhor, porque esse momento é único. Então, feche seus olhos, vamos consagrar esse culto ao Senhor, esse momento ao Senhor, que seja a Ele toda a honra e toda a glória, amém? Senhor Deus maravilhoso, Deus santo, Deus bendito, eu quero te louvar, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. Somos gratos, Senhor, porque nós sabemos que nós temos, Senhor, um refúgio em Ti. Podemos estar em qualquer lugar, Deus, estar aproveitando a nossa família, os nossos amigos, mas quando nós estamos aqui é especial, Pai, que nós possamos sentir em nosso coração o desejo de sempre voltar para a Tua casa, de sempre estar com os nossos irmãos, Pai. Eu creio, Pai, que essa noite será maravilhosa, que o Senhor seja exaltado, o Seu nome seja glorificado, que o Senhor possa falar conosco, possa nos ensinar, e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória, Pai, pois o Senhor é o principal motivo de estarmos aqui. Pai, sonda cada coração, Pai. Eu não sei o que os meus irmãos têm passado, quais são as lutas, quais são as dificuldades. Não sei o que eles passaram para chegar até aqui, mas eu creio, Pai, que se eles estão aqui, se eu estou aqui, é por algum motivo. É para te louvar, Senhor, e é para aprender mais de Ti. Nós queremos ser impactados pela Tua presença nessa noite, Pai. Assim eu oro, Pai, eu te agradeço e consagro a Ti esta noite, todo este local.
Em nome de Jesus. Amém. Bom, agora nós vamos ter uma dinâmica com a Rafa. Pode vir, Rafa. Na verdade, é uma reflexão, né, pelo que eu entendi. Boa noite, a paz, galera. Tudo bem? Bom, gente, eu vou explicar de já falando então. Bom, a gente vai escolher uma pessoa e ela vai subir em cima e a gente vai pegar os olhos dela e dar uma frase para alguém repetir. E assim que ela repetir, essa pessoa ela tem que identificar quem é. Deu para entender? Não? Assim, ó. Vamos supor, a Day ela vai subir aqui, ela tá aqui, aí eu vou vendar os olhos dela. Aí eu vou dar a frase para a Bia. Aí eu vou falar, aí a Bia vai falar essa frase. A Day, ela tem que saber se a voz é da Bia ou não. Agora entenderam? Aí. Isso é para testar o quanto a gente se conhece. Vamos lá. Isa, vem cá. Eu vou descer já, tá? A Day vai cuidar de você, que eu vou descer. Você sabe citar alguns salmos? Oi? O Senhor meu pastor não me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quer que repete de novo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá, vamos lá. Não, peraí. Pode falar mais apertado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Adivinhou? Davi? Tá. Deixa eu ver quem vai ser o próximo. Pode tirar. Tá. Bia, sinta-se em casa, chuchu. Guilherme. Guilherme. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não. Deixa eu ver mais uma. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá, pera. Rebeca. Vai, filha. Vamos. Não, eu quero pegar a voz. Tá tudo certo? Tudo certo? Tá, vou prolongar então. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Beleza, acertou. Deixa eu ver quem mais. Ô, Gui, vai lá. Vai, pode ir. Eu vou chutar nomes aleatórios. Pode ir. Mas eu não conheço ninguém. Pode ir. Eu vou falar Vai. A ideia é fazer as pessoas passar vergonha. Ele me conheceu.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Posso? Não fiz, não. Não fiz, não. Pronto, deixa eu fazer o fechamento. Bom, galera, o intuito dessa dinâmica prática, e era para ter sido rápido, eu queria perguntar para vocês o quanto vocês têm reconhecido a voz de Deus no meio de uma multidão, no meio dos seus pensamentos, no meio de tudo que tem acontecido no seu dia a dia. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso e depois a gente vai bater uma conversinha, bater um papo sobre isso. Eu gostaria de chamar o Ricardo. Boa noite, galera. Paz do Senhor a todo mundo. A gente já começou o nosso culto. A gente está aqui para adorar a Deus. Hoje eu estou um pouquinho desfalcado, sozinho aqui, mas a gente está aqui para adorar a Deus da mesma forma. Como já foi falado, então, que você aproveite o tempo dessa noite para adorar a Ele. Que a sua boca se abra em adoração. Que você permita que a oração flua do seu coração e não simplesmente dos seus lábios. Que você aproveite esse tempo com Ele, porque talvez nessa semana você não teve. Talvez nesse dia você não teve, como eu, que cheguei do trabalho agora, já vim correndo. Mas a gente encontra o descanso na presença dEle. Porque dias de aflições a gente passa, dias de perseguição a gente tem. Mas o Senhor continua presente em todos os dias, com suas mãos estendidas nos dando consolo, amém? Olho pra destruição, me lembro de uma cena de guerra. Prédios ou crianças, nada escapa da destruição. Muito tempo eu me vi cercado dessa situação. Encontrei a luz que enfim quebrou minha escuridão. Oh não, um grito de silêncio explode no peito. Há uma saída e eu quero encontrar. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, minha vida mudou. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, hoje vivo restauração. Olho pra destruição, me lembro de uma cena de guerra. Prédios ou crianças, nada escapa da destruição. Muito tempo eu me vi cercado dessa situação. Encontrei a luz que enfim quebrou a minha escuridão. Oh não, um grito de silêncio explode no peito. Há uma saída que eu quero encontrar. Grato ao Pai, ao Filho e ao
Santo Espírito, minha vida mudou. Grato ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, hoje viu restauração. Uma salva de palmas ao Senhor. Diante disso que já foi falado, eu queria trazer uma reflexão para vocês aqui, de algo que eu estava pensando hoje, enquanto eu ainda trabalhava. Aí eu tive um tempinho. Não sei quantos de vocês já se deleitaram no livro de Eclesiastes. É um livro que, a princípio, nos primeiros capítulos, quando você começa a observar o que Salomão estava trazendo ali, parece ser uma mensagem um tanto quanto triste, um tanto quanto depressiva, de alguém que talvez estava passando por um momento difícil. Mas ela nos traz uma reflexão acerca de como a gente está vivendo a nossa vida. A gente dá importância para tanta coisa, a gente corre atrás de tanta coisa. A gente se desespera tanto por causa de um relacionamento, por causa do nosso trabalho, por causa dos nossos estudos. A gente sucumbe em meio a uma rotina onde durante a nossa semana a gente se preocupa com tanta coisa, que há momentos em que a gente deita no sofá ou na cama e a gente está esgotado, não tem força para mais nada. A gente se desespera por coisas tão fúteis, tão pequenas, que Salomão vai dizer o seguinte. Ele começa aqui no capítulo 2 dizendo: eu pensei comigo mesmo, vamos, eu vou experimentar a alegria, descobrir as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Então eu me lancei a grandes projetos, eu construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles eu plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, também eu tive mais bois e mais ovelhas que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Eu ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Eu me servi de cantores e cantoras, também de um harém e de delícias de um homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa do meu esforço. Contudo, quando eu avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi como correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Talvez a gente está minando as nossas forças, nossa energia emocional e espiritual em coisas vãs. Sabe, o dinheiro a gente consegue hoje, amanhã a gente já não tem. Trabalho, às vezes a gente se empenha tanto e a gente tem que realmente fazer o nosso melhor quando a gente pode. Só que é tempo da gente começar a avaliar que a vida ela passa muito rápido. Nós temos que saber valorizar as coisas que realmente têm o seu valor. Aquilo que a gente conquista nessa terra, nesse tempo, é passageiro demais para a gente se preocupar tanto. Se o seu coração está aflito com essas coisas, encontra descanso hoje aqui, porque o Senhor diz: descansa o seu coração. Ajunte tesouros do céu, e não aqui nessa terra, onde o ladrão rouba, onde a traça pode corroer. Porque esse tempo a gente não consegue segurar, ele passa por entre os nossos dedos. E é sobre isso que essa canção fala.
dias já se vão como areia entre os meus dedos. Ao que posso me apegar, pois tudo vai passar. Seu sorriso e o teu olhar permanece o mesmo sobre mim. O que tenho eu além de ti? E que certeza na manhã? E que motiva pra sorrir? Se não fosse, o que tenho eu além de ti? Que segurança em você? E que motiva pra existir? Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? A terra vai passar e nada nela vai ficar. De que vale a minha riqueza na face da morte? Mas de mãos vazias e um coração cheio, eu abro mão dos meus caminhos para andar em ti. O que tenho eu além de ti? E que certeza no amanhã? E que motiva pra sorrir? Se não for você, o que tenho eu além de ti? E que segurança em você? E que motiva pra existir? Se não for você, o que tenho eu, Deus meu? Eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha jornada, és o meu destino. Eu não tenho nada além de ti. Eu não tenho nada além de ti. Tu és a minha jornada, tu és o meu destino, ó Deus meu. Nós gostaríamos de orar agora para aqueles que passam por dias de dificuldade, passam por momentos de tribulação, de angústia. Talvez na sua casa, talvez na sua família, talvez em meio a amizades. Talvez exista alguma situação específica que você quer expressar ao Senhor. O altar também está aberto para quem quiser se colocar aqui de joelhos e apresentar qualquer situação ao Senhor. Nós estaremos orando por você agora, amém? Pai, nós te louvamos por essa noite. Nós te louvamos pelo teu cuidado sobre nós, Pai. Nós te agradecemos pela nossa semana e por tudo que nós temos vivido e feito. Que o Senhor olhe e sonde os corações desses que nesta noite se colocam na sua casa, Pai. Que o Senhor conheça as aflições, os medos e as inseguranças desses que estão aqui neste lugar. Porque eles buscam descanso e refrigério no Senhor e na sua palavra, Pai.
Porque talvez aquele que está do nosso lado aqui, no nosso dia a dia, não conhece a nossa dor, não conhece os nossos questionamentos, os nossos problemas. Mas o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, que conhece os nossos maiores medos, Pai. Que o Senhor alcance então o coração daqueles que se encontram atribulados, cansados e sobrecarregados. Aqueles que no meio da sua rotina, no meio do seu dia a dia, têm se deparado com problemas, sejam eles familiares, sejam eles pessoais. Aqueles que têm procurado emprego e não têm conseguido, e têm talvez por causa disso, Senhor, se preocupado e se desesperado. Eu não conheço o coração nem as aflições deles que estão aqui nessa noite, mas o Senhor os conhece. Nós pedimos então os ajuda, Pai. Vem com o seu socorro sobre os aflitos e oprimidos nessa noite. Traz descanso ao coração do abatido, ó Pai. Fortalece a fé dos teus filhos. Aqueles que têm se questionado talvez e fraquejado na fé, talvez tenham andado longe dos seus caminhos, talvez tenham olhado para esse mundo e desejado as suas paixões, mas mesmo lá fora não conseguiram encontrar algo para satisfazer seus corações. Pai, que o Senhor traga uma alegria verdadeira, que o Senhor traga paz ao coração dessa igreja nessa noite. A todos aqueles que nos assistem também, Senhor, por esse culto online transmitido, que o Senhor abençoe cada lar, alcance essas famílias, que no meio, Pai amado, do íntimo dos seus corações, o Senhor nos ajude, que o Senhor traga resposta, Senhor, aos questionamentos, que o Senhor traga bálsamo a corações feridos, que o Senhor traga cura aos enfermos, ó Senhor. Se há no nosso meio, ou talvez já em casa, alguém passando por uma enfermidade, que você possa saber que o nosso Deus ainda cura, ainda age, porque a palavra dele diz que as mãos dele não estão encolhidas, elas continuam estendidas dando socorro, e os ouvidos dele continuam atentos ao seu clamor. Descansa, confia nele. Que o Senhor te ajude nessa noite, que o Senhor conheça as suas dúvidas e os seus anseios, que o Senhor alcance aqueles afligidos por depressão e por ansiedade, ou por qualquer outro questionamento e problema. Aqueles que se chegaram aqui nesta noite sem saber mais onde buscar uma alegria, sem saber onde buscar respostas, que eles possam encontrar no Senhor e aos seus pés o descanso deles, Pai. Ajuda-os, abençoa-os, sara-os em nome de Jesus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós te agradecemos por essa noite, Pai.
Boa noite, galera. Paz. Foi. Ai, Jesus. Vamos esperar a Clarinha se arrumar. E aí, Clara? Como foi? Tudo bem, Rafa? Tô bem. E você? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Vocês estão bem, gente? O culto está sendo bênção? Glória a Deus. Como foi desenvolver, Clara? Foi um pouco difícil. Foi difícil? Meu Deus. Vai compartilhar? Oi? Você quer compartilhar? Ah, sim. Para começar... Espera aí, rapidinho. A gente tem que orar. Você quer orar? Pode orar, Rafa. Amém. Gente, feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais dia de vida. Muito obrigada pela vida de cada um. Eu peço para que o Senhor possa estar usando poderosamente a vida da Clara, a minha vida. Que o Senhor venha falar a cada um dos corações. Que possa ser a tua voz, venha ser o teu falar, venha ser o teu agir. E que tudo venha de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abençoe essa palavra. Que seja da tua boca para o teu povo. Que cada dia mais nós possamos estar mais presente em ti, mais perto de ti e te ansiando mais pela tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Para começar, eu queria pedir para vocês abrir lá em Lucas, capítulo 9, versículo 59. Lucas, capítulo 9, versículo 59. Lá em Lucas, capítulo 9, diz assim: A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Temos aqui um chamado de Jesus a duas pessoas diferentes, mas que lhe respondeu de modo semelhante. Enquanto Jesus esperava dessas pessoas um profundo comprometimento com ele, elas, por sua vez, estavam muito presas. Ai, meu Deus. Então, temos aqui um chamado de Jesus a duas pessoas diferentes, mas que ele respondeu de modo semelhante. Enquanto ele esperava dessas pessoas um comprometimento com ele, elas, por sua vez, estavam presas às coisas terrenas, às questões transitórias. A primeira pessoa queria sepultar seu pai antes de seguir o chamado. Particularmente, eu não creio que o pai já houvesse morrido e que o velório já estivesse em andamento. Eu penso ser um costume onde o filho, normalmente o filho mais velho, ele tem a sua saída liberada de casa somente depois da morte do pai. Mas, independente de qualquer interpretação ou especulação do assunto, temos alguém dando uma desculpa para não seguir o chamado de Jesus, demonstrando estar preso e, assim, é impedida de atender prontamente ao Senhor. A segunda pessoa se oferece para seguir a Cristo, mas queria ao menos despedir-se dos seus parentes, das pessoas de casa. Ela tinha uma prontidão maior que a primeira e uma desculpa menor, porque acho que se resolveria mais depressa. Mas Jesus deixa claro que depois de ter se envolvido com ele, essas pessoas não poderiam mais olhar para trás. Essa opção de olhar para trás, de voltar atrás, não poderia existir. E se fizesse isso, não seria aptas para o reino de Deus. A palavra traduzida apta no original grego é eutetos. Segundo o léxico do Strong, seu significado abrange o conceito de apropriado e útil. Então, de acordo com a afirmação do Senhor Jesus, não devemos hesitar em atender seu chamado, nem sermos encontrados presos a coisas ou valores que impeçam-nos de seguir e obedecer a Ele. A verdade é que todos temos dificuldade de abrir mão de determinados valores. Ficamos presos a algumas coisas na nossa vida.
Mas quando se trata de seguir a Cristo, não podemos ter nada que nos prenda. Não podemos mais olhar para trás. Então, quem põe a mão no arado precisa seguir em frente, focar na sua meta. Porque se olhar para trás, não será bem-sucedido no que faz. E até porque se a gente for parar para olhar para trás, naturalmente a gente não vai mais querer seguir. A gente vai ter aquela mente de que a gente vai estar ficando preso, que a gente vai estar deixando tudo aquilo. E, semelhantemente, se queremos servir ao Senhor, a opção de olhar para trás ela não deve existir. Uma vez que assim procede, não é considerado útil para o reino de Deus. Então, o que significa olhar para trás? Antes de falar o significado da expressão usada por Jesus, quero adiantar um conceito muito importante. As Escrituras apresentam uma clara diferença entre a conversão e a santificação. A primeira fala do rompimento da pessoa com o mundo e o pecado, e a experiência da qual ela passa a desfrutar a salvação. A segunda fala do rompimento da pessoa com coisas que impedem o seu crescimento e progresso na fé. John Wesley, ele declarou: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Eu concordo plenamente com isso, porque também tem um pregador que ele afirmou algo semelhante, mas ele usou uma alegoria bíblica. Ele diz assim: difícil não é tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. Então, saudade do que ficou para trás, o significado de olhar para trás. Olhar para trás significa ter saudade do que foi deixado, e Deus não admite isso. Jesus também ensinou acerca disso, que ele diz assim, em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Além de validar o relato do Velho Testamento sobre o que ocorreu com a mulher de Ló, Jesus está nos dizendo que precisamos aprender com ela. O Velho Testamento está cheio de memórias, monumentos, episódios que não deveriam ser esquecidos. Então, quando o Senhor tirou Ló e sua família de Sodoma, advertiu-lhes claramente a que não olhassem para trás. Que ele diz assim, lá em Gênesis 19, capítulo 19, versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Temos uma figura aqui. Sodoma e Gomorra figura esse mundo perdido. Mas o livramento de Ló e sua família figura nossa salvação e livramento do juízo e da condenação do mundo. Mas para não ser julgado com o mundo, não basta apenas sair geograficamente dele. Precisa que o nosso coração também saia de lá. Ao ordenar que não olhassem para trás, Deus estava querendo dizer que seria o fim de tudo aquilo. E que o coração deles deveriam estar totalmente desprendido. Mas a mulher de Ló desobedeceu a ordem divina. Em Gênesis 19, 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A concordância de Strong mostra que a palavra hebraica traduzida para olhar é nabat. Também significa contemplar, mostrar, prestar atenção. Então não fala de alguém que olhou por curiosidade para ver o tamanho do estrago produzido pelo juízo divino. Fala de alguém que tinha o seu coração preso àquilo que deixou, mostrando com isso a consideração pelas coisas que havia abandonado. A mulher de Ló é uma figura do comportamento de vários crentes do nosso dia a dia. E por isso ela deve ser lembrada. Então, o próximo tópico que é a dificuldade de desprendimento. Olhar para trás fala da dificuldade de desprendimento. Matthew Eric declarou: a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. Há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus os libertou. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente, ainda é um perigo. Por isso, Paulo advertiu aos Gálatas, dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. O apóstolo Paulo nos revela que o mesmo jugo da escravidão que nos oprimiu um dia tentará pesar sobre nossos ombros novamente. Precisamos entender que o fascínio do mundo e os pecados que nos acorrentaram um dia ainda são um perigo depois da conversão.
Se não quebrarmos o vínculo com o passado, podemos nos ver presos a ele de novo. Assim como a mulher de Ló foi roubada de sua vida, tornando-se uma estátua de sal, podemos também perder a vida de Deus em nós pelo fato de olhar para trás. Quando mostramos a alguém que ele é um pecador, qual a sua condição, em consequência disso, bem como o preço colhido pelo pecado, estamos levando essa pessoa a uma possível quebra com seu passado. Sem um profundo arrependimento e dor pelo pecado, o crente pode ter saudades daquilo que deixou para trás. Próximo tópico, que é no coração, voltaram ao Egito. Existem 2 tipos distintos de desviado. Aquele tipo de desviado que vira as costas para Jesus e a igreja e volta para o mundo. Como diz lá em 2 Timóteo 4,10, Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica. E também há aquele tipo de desviado que se desvia apenas no seu coração, embora continue fisicamente no caminho. Foi a esse que Estevão se referiu na sua mensagem, quando mencionou a geração dos israelitas que saiu do Egito e rejeitou o ministério de Moisés. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 7, versículo 38, nós vamos ler ele até o 41. Diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que ele falava do monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nós transmitir, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: fazei-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Atos 7, capítulo 7, versículo 38 ao 41. A frase "no seu coração voltaram para o Egito" revela a atitude de olhar para trás e desejar aquilo que foi deixado. Eles não voltaram literalmente ao Egito. Da mesma forma como o crente não sai da igreja, mas chega a abandonar pelo coração, atitudes apenas com a mente. Mas no seu íntimo, então, não chega a abandonar a igreja, mas no seu íntimo viviam lá no mundo. Como muito crente faz sem desligar-se das práticas, das fantasias mundanas. Então, eu vejo que a Bíblia diz como eles procediam. E ela diz assim: eu populacho, que significa povo misto, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melão, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos? Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Números 11, 6. Números 11, capítulo 6. Não, Números capítulo 11, versículo 6. Essa atitude interior de ter saudade do que foi deixado e olhar para trás, como a mulher de Ló olhou, e voltar ao Egito, ainda que não seja de modo literal, no coração está voltando para lá. Na verdade, acredito que antes de uma pessoa desviar completamente, de abandonar tudo, a pessoa começa se desviando no seu coração. Por isso, a experiência de conversão, ela não deve ser banal. A pessoa tem que saber valorizar aquilo que está abraçando e saber rejeitar aquilo que está abandonando. O arrependimento genuíno produzirá esse tipo de atitude em nós. Então, como guardar-se de voltar para trás? Como não olhar para trás, não querer voltar para trás? Então, o que podemos fazer de forma prática para não correr o risco de olhar para trás? Quero, de forma simples, resumir e oferecer alguns conselhos objetivos. O primeiro, que é a consciência espiritual.
O Senhor Jesus insistiu a ceia da aliança com o propósito de manter conscientes da sua morte e redenção por nós. 1 Coríntios 11, versículo 20, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 25. Isso nos faz perceber que devemos alimentar a gratidão e o compromisso através da lembrança do que foi feito por nós. Esquecer-se do que éramos de Cristo e do que Cristo fez por nós é pura gratidão. Pedro se refere de forma negativa àqueles que esqueceram da purificação de seus pecados. Ele diz assim, em 2 Pedro 1,9: Mas aquele em que não há estas coisas é cego, vendo só o que está perto, porque se tem esquecido da purificação dos seus pecados antigos. Para olhar para trás é preciso esquecer do que éramos e do preço que foi pago por nós. Portanto, uma boa forma de nos guardar é manter o nosso coração consciente desses fatos. Assim, não mais olharemos para trás e nos conservaremos firmes na fé. Então, falando em firme, o próximo que é firmeza. Alguns acham que nada podemos fazer pela nossa firmeza. Mas o fato é que as Escrituras também ensinam que devemos intencionalmente fazer mais firmes. É nossa vocação, evitando assim de tropeçar e voltar para trás. Diz assim, lá em 2 Pedro 1, 10, 11. Por isso, irmãos, ponde cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso não tropeçarás jamais, pois assim vos será dado largamente a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vinda de Cristo. Somos ordenados pela palavra do Senhor a vigiar e cuidar da nossa própria firmeza. Contudo, muitos crentes viviam como se nunca tivessem recebido essa ordem. Transferem o cuidado de si sobre outros. Mas isso é responsabilidade nossa e de mais ninguém. Pois em 2 Pedro 3,17 fala sobre isso. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que descaiais da vossa própria firmeza. Prevenir-se, acautelar-se são palavras que indicam uma atitude de responsabilidade que Deus nos deu. E o propósito é não descair da própria firmeza. Ao falar assim, o Senhor nos mostra que a queda é uma possibilidade, mas ela pode ser evitada com a prevenção e cuidado. Existem algumas situações que nos aprisionam e nos fazem ficar presos ao pecado, com medo de olhar para frente e enxergar o futuro que Deus tem para nós. Muitas vezes nosso passado quer nos manter cativo e ele tem o potencial de impedir que experimentamos a alegria, a liberdade e as bênçãos do nosso presente e do nosso futuro. Então, vejo que a maior maneira de nós olharmos para o futuro é se recusar a ficar preso do passado. É preciso se libertar das coisas e situações do nosso passado que nos paralisiam e focar em direção ao futuro e à esperança. Então, coragem e expectativa. Próximo tópico, que é o voto de compromisso. Acredito que em nosso coração devemos firmar um compromisso formal com Cristo e de nunca deixá-lo jamais. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias em Mateus 28, 18. Também prometeu que nunca nos abandonaria. Ele diz assim, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Se Deus prometeu não nos abandonar, por que nós deveríamos fazer o mesmo? Penso que cada cristão deveria se comprometer a não mais voltar atrás e prometer isso em seu coração e com a sua boca. Da mesma forma que um cônjuge se compromete com o outro, sabendo que é para sempre, que não se pode mais voltar atrás. Então, imagina uma noiva dizendo ao seu noivo que não iria prometer, não iria garantir se conseguiria ser fiel ou não, que não seria melhor prometer nada para não quebrar uma promessa. Não devemos ter medo do compromisso, pois isso seria o mesmo que entrar já não acreditando no duramento do relacionamento. Devemos pensar bem antes de entrar e então entrar para não mais voltar. Deus está te chamando a renovar um compromisso, uma aliança com Ele. E firmarmos-nos cada dia mais em nossa fé e andar nele. Então, como você vai responder a esse chamado? Amém.
Bom, galera, o tema de hoje, eu tinha esquecido de avisar, era a verdade é a liberdade. E, para quem chegou agora, geralmente a gente manda o desenvolvimento para uma pessoa e ele vai ouvir o desenvolvimento e cada um vai fazer, como se diz, o que Deus falou com você. E eu gostaria de convidar vocês para abrir em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Amém? Continue a lembrar dessas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Eu queria focar com vocês no versículo 15, que fala assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Antes de eu entrar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é liberdade? Segundo Skinner, ele vai falar que a liberdade é tudo aquilo que você tem, porém você não faz, digamos entre aspas. Vamos supor, vocês podem andar de cavalo? O que faz com que vocês não andem de cavalo agora? Isso aí. Então essa é basicamente a teoria dele. Se você não tem como você ter uma liberdade. E essa semana, isso me chamou um pouco a atenção, porque era justamente o tema. E quando eu trouxe isso para mim, eu falei, nossa, Deus, é engraçado. E a liberdade, ela é dada de que forma? Alguém sabe me responder? Não, tá bom. Por exemplo, um casal, eles casam, eles vão para morar junto. O que faz com que eles tenham uma liberdade? É a sua intimidade, o seu relacionamento. Baseado nisso, não tem como eu ter liberdade com Deus se eu não me relaciono nem tenho intimidade com Ele. E quando ele fala em 2 Timóteo sobre apresentar aprovado, eu queria perguntar o quão você tem sido verdadeiro com Deus. O quanto você, todos os dias, você se prostra diante de Deus e fala assim, Deus, eu tô cansado. Eu tô de saco cheio. Eu estou cansado de fulano, beltrano e ciclano. Porque é ser humano. Caramba. É do ser humano. E quando eu li um pouco esse versículo, ele vai falar do obreiro. Todo mundo sabe que o obreiro, ele vem para a igreja, ele ajuda a limpar a igreja, ele faz tudo aquilo com gratidão. E pensando sobre isso, eu falei, nossa Deus, tá, um obreiro aprovado. O que seria um obreiro aprovado? Para ele ser grato, ele tem que ser verdadeiro. Ele tem que realmente fazer aquilo com amor. Porque se ele não fazer com amor, não tem como ele fazer. Ele não vai fazer. E quando eu fiquei analisando essa semana passada, eu não sei se vocês conhecem a música do Morada, que chama Puro e Simples. Tem uma parte que vai falar assim, que é a música, entre aspas, do jeito que Deus falou comigo, é a música de intimidade, que vai falar sobre um pique-esconde. Então tem uma criança que fala que se ele for para o seu lugar secreto, ficar quieto, se Deus vai achar ele. Obviamente Deus vai achar ele. Porém, cabe a mim querer me relacionar com ele, porque ele está agora do seu lado, ele quer se relacionar com você. Mas cabe a mim e a você querer se relacionar. E quando eu estava analisando um pouco de tudo isso que estava acontecendo, algumas perguntas foram surgindo na minha cabeça.
o quanto de liberdade você, eu, a Clara, o Ricardo, qualquer outra pessoa aqui, vocês, têm liberdade com Deus. É aquela liberdade, tipo, tem pessoas que vamos chamar de doida, porque já aconteceu, de você brincar com Deus. Tipo assim, nossa Deus, e aí? Nossa, você pegou aí, eu peguei aqui. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho. E quando você começa a adquirir essa intimidade e essa liberdade, você começa a entender muita coisa. E você começa a reconhecer seus erros. Aconteceu, há um tempo atrás, que aconteceu algo comigo, que eu saí com uns amigos meus. E eu acabei, digamos que, fazendo algo que a Nazareno não apoia, que é beber. E eu lembro que eu falei assim, não, vou tomar só uma batida, de leve. E eu não tenho vergonha de me expor, porque é verdade. E quando eu tomei, aí eu cheguei em casa, aí eu olhei assim, aí Deus falou assim pra mim assim, não é por conta que a igreja não permite, mas e o meu relacionamento com você? O que está acontecendo? Será que de fato você entendeu o meu compromisso com você e você ainda não entendeu o compromisso que você tem comigo? E aquilo eu parei para analisar e eu falei assim, meu Deus, é agora que a cajadada vem, né, Deus? Ele falou, então tá bom. E muitas das vezes tem uma pessoa, que é a Bia, ela fala assim que o não é liberdade. E isso eu comecei a entender a partir daquele dia. Que não é você não beber, não é você não fazer as coisas porque simplesmente, sei lá, minha igreja não deixa ou alguma coisa do tipo. Mas é eu falar não para as coisas porque eu entendo que o meu relacionamento com ele está sendo a base de tudo. Eu estou colocando um relacionamento a perder. Quem é casado aqui, eu não sei vocês, mas eu não acho que vocês fariam qualquer coisa para perder o relacionamento de vocês. Faria? Não. Não faria. Então, o porquê que eu faria alguma coisa para perder a minha intimidade com Deus, a minha liberdade com Ele? E eu queria fazer uma pergunta para vocês e eu gostaria de que vocês levantassem a mão. Quantos de vocês essa semana Deus falou? Gente, levanta a mão, que eu quero ver. Quantas pessoas de vocês Deus falou com vocês na segunda? Gente, é para levantar a mãozinha. Quantos de vocês Deus falou na terça? Na quarta? Na quinta? Na sexta? Hoje? E isso começou a me pegar muito, porque a minha intimidade com Ele, eu não sei o jeito que Deus mais fala com vocês. Mas eu não sei como, mas assim, comigo Deus fala... Gente, Deus fala comigo literalmente de todas as formas possíveis. Para quem não me conhece tão bem, mas para quem me conhece, sabe que eu sou apaixonada pelo céu. Eu sou uma coisa assim, eu olho para o céu e falo, meu Deus, cara, que lindo! Nossa, meu coração. E Deus fala muito comigo através da natureza, através de pessoas. E essa semana teve 2 dias que eu falei para Deus, eu falei assim, Deus, o Senhor, a gente tem mania de colocar o Senhor dentro de uma gaiolinha. Eu não sei se vocês fazem isso. É aquele momento que você está no ônibus, Deus fala com você e você fala assim, Deus, agora não, porque não é um bom momento. Porque agora eu estou no ônibus, e se eu chorar no ônibus, as pessoas vão ver e vão achar estranho. Aí você está no carro, aí você está dirigindo, aí Deus fala assim, filho, aí você fala assim, não Deus, agora não, porque eu não vou estacionar meu carro ali no canto para o Senhor falar comigo. E algo que na quinta-feira o João Milese falou, e eu comecei a me questionar muito, foi o quantos não vocês têm dado a Deus. Todos os dias. No seu relacionamento com Ele, na sua intimidade com Ele, na sua liberdade com Ele. Porque a Clarinha falou algo muito engraçado, porque a gente adquire traumas na nossa infância. A gente cresce com traumas, com medos, com angústias. Mas, de tudo isso, aonde vocês têm colocado todas essas inseguranças? Aonde vocês têm se prostrado todos os dias e falado assim, Senhor, toma conta, porque hoje não tá fácil. Hoje é aquele dia que
eu não estou com força para orar. Hoje é aquele dia que eu não estou com força para ler a Bíblia. Hoje é aquele dia que o Senhor ainda não falou comigo. E eu quero saber por quê. Essa semana teve um dia que eu fui meditar, que foi na quinta-feira. Eu fui ler a Bíblia. E eu tinha aula 7 horas. Aí eu falei, nossa, e eu tinha comentado assim, nossa, mãe, eu acho que eu vou para a igreja. Aí a mãe olhou para cara e falou assim, mas você vai perder a aula? Eu falei, não, vai, quer saber? Não vou. E eu meditando, Deus falou assim para mim assim, você vai, porque eu quero falar com você lá. Eu falei, meu Deus, por que o Senhor não quer falar comigo aqui? Qual o problema do Senhor não falar comigo assim? Porque a partir do momento que a gente tem liberdade, você pode sentar com a pessoa, principalmente quando você é casado, de falar assim, amor, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, tudo bonitinho, e você explicar para a pessoa. E da mesma forma é com Deus. Nada te impede de você sentar e falar assim, Deus, por que o Senhor não quer falar comigo hoje? O porquê, não, eu só não quero falar. Tá, beleza, o Senhor não quer falar, ok, eu respeito. Mas eu não estou entendendo. Eu não sei se vocês têm isso. Quantos de vocês às vezes acham que a vida de vocês está bagunçada? Eu acho que todo mundo, às vezes, chega um momento que você fala assim, Senhor do céu, o que está acontecendo na minha vida? Parece que está dando tudo errado. E a partir daquele momento, eu escutei uma analogia que eu fiquei assim, apaixonada, que eu comecei a levar isso para minha vida. Imagine que você tem que limpar a sua casa. Você tem que arrastar os móveis da casa, não tem? Quando você arrasta os móveis da casa, a casa fica o quê? Vamos, gente. Bagunçado. Então, o porquê que você acha que quando Deus vai fazer um limpa na sua vida, tirar os seus traumas, tirar as suas angústias, tirar tudo, você acha que você tem direito de falar alguma coisa com Ele porque sua vida está bagunçada? Sendo que Ele só está preparando algo para você. E algo que a Clara estava falando sobre sentimentos, eu não sei vocês, mas eu tenho muita facilidade de me magoar. Mas eu também tenho muita facilidade de perdoar. Eu pergunto, a Tayla tá ali de prova. Eu brinco com a pessoa, eu tô chateada com a pessoa do nada, assim, eu falo, quer saber? Ai, passou, deixa quieto, prefiro minha paz do que passar nervoso. E com Deus a gente tem que fazer a mesma coisa. Tem hora que você não vai aguentar, tem hora que você vai olhar e você fala assim, Senhor da glória, minha vontade é sumir. E ali, Deus está trabalhando. Eu lembro que uma semana antes de eu conseguir passar para a faculdade, eu estava num desespero tremendo. Tem 2 amigas minhas que me ligavam e teve um dia que a gente estava fazendo uma reunião e elas falaram assim, você tá bem? E eu comecei a desmoronar. Aí elas falaram assim, o que está acontecendo? Aí eu virei para casa e falei assim, gente, minha vida está uma bagunça. Eu não sei o que está acontecendo. Tá tudo dando errado. Literalmente, está tudo dando errado. Meu Deus, saiu o resultado, mas parece que não é, parece que não vai. E depois que a gente começa a entender essa analogia, a gente começa a entender que depois de uma bagunça, vem uma bênção e uma organização. A gente começa a entender que depois da bagunça, vem algo que Deus tem para a sua vida. E muitas das vezes você vai olhar e falar assim, nossa, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Você já parou para analisar, sentar e falar assim, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque a liberdade, ela vai muito além de você simplesmente falar assim, meu Deus, estou livre, glória a Deus. Vai muito além. A liberdade, ela vai do sentar e conversar com Ele. A liberdade vai da sua intimidade todos os dias, porque se você não tem intimidade com o seu marido, você não vai conversar com ele direito. Muito menos ter liberdade com ele, para fazer brincadeira, para falar qualquer outra coisa. E quando eu comecei a analisar sobre esse tema, e eu peguei a música do Morada, eu falei assim, nossa Deus, é a liberdade que eu devia ter. É a liberdade que eu deveria ter todos os dias com você, de falar assim, e aí Deus, será que você vai me encontrar hoje? Tá horário, a gente vai se encontrar hoje. Sabe aquele tempinho de qualidade? Você sentar e falar assim, agora eu vou orar, agora eu vou ler, agora eu vou estudar. Teve algo que, semana passada, me chamaram a atenção e falaram assim, vocês já perceberam que o desenvolvimento de vocês está superficial, que não sei o quê?
porque vocês não têm mais estudado na segunda-feira, vocês vão estudar na quinta. Isso me pegou, porque serviu para mim. E eu comecei para analisar sobre prioridade. A liberdade, ela vai gerar prioridade. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é eu me relacionar com alguém no meu celular ou eu conversar com meu marido? É conversar com meu marido. A minha prioridade é muitas das vezes eu ir jantar ou eu simplesmente olhar e falar assim, Deus, vou passar fome hoje e tô nem aí. Às vezes a gente faz isso, mas está errado. Muitas das vezes a gente olha para as circunstâncias e a gente fala assim, Senhor, eu não estou entendendo. Eu não sei vocês, mas tem dia que eu paro no meio da casa e falo assim, Deus, eu não estou entendendo. O que o Senhor quer falar isso comigo? Não estou entendendo mesmo. Tem como o Senhor descer aqui, face a face aqui comigo e vamos ter uma conversinha de perto? Eu lembro no começo da quarentena que eu estava no momento que eu tinha me desligado de vários ministérios, que Deus tinha falado comigo em relação a isso. E aí no começo da quarentena ele falou assim, ô bonitinha, vamos conversar de perto? Deus já faz isso com vocês? Eu não sei se ele fez isso com vocês, mas ele já fez isso comigo. E quando ele pegou para conversar comigo de perto, eu comecei a entender que a liberdade é eu entender que todos os dias eu tenho que dobrar meus joelhos ou simplesmente falar para ele, falar assim, Senhor, hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e eu não sei o que eu faço. Minha vontade, Deus, se eu pudesse pegar a carinha de fulano, de Beltrano e tacar no altar. Eu não sei vocês, mas eu tenho às vezes um pensamento assim. Às vezes a gente mata a pessoa na nossa cabeça 1001 vezes durante o dia. E quando eu começo a entender que é esse tipo de relacionamento que ele quer comigo, é justamente quando ele você olha para dentro de você e você fala assim, cara, o que eu estou fazendo aqui? O que eu poderia estar agregando aqui? Muitas das vezes a gente para de analisar e a gente começa a querer entender. E para a gente entender, a gente tem que viver. E muitas das vezes a gente quer viver coisas extraordinárias, só que a gente não teve nem coragem de nos libertar daquilo que nos prendia há 2 anos atrás. Eu não tive nem coragem de pedir perdão para aquelas pessoas que muitas das vezes eu magoei. Muitas das vezes eu não tive nem coragem de chegar na pessoa e falar assim, olha, eu sei que a gente não conversa muito, que eu não vou muito com a sua cara, nem você com a minha, que a gente não é muito amigo, mas olha, pro bem de todos, a gente vai ter que unir forças. E eu lembro uma vez que eu fui na casa de uma pessoa, e aí a gente estava conversando, a pessoa falou assim, Rafa, você sabia que a gente vai longe? Cara, quando eu escutei isso, gente, eu me arrepiei inteirinha, porque eu não imaginava. Foi uma pessoa que, eu vou ser sincera aqui, que eu não me dou muito bem, mas no dia que ela falou isso, eu falei assim, cara, tá bom, Deus, é isso que o Senhor quer? É isso que vai ser feito. Temos nossas diferenças, mas pelo bem do reino, fazemos. E muitas das vezes a gente esquece que a liberdade, eu não sei se vocês sabem, mas assim, a cruz, ela tem um significado além do preço pago por Deus. Ela tem o preço de que na vertical é você com Deus. Na horizontal é você com as pessoas. Automaticamente, se a minha liberdade com Deus não está boa, meu relacionamento com Ele, minha intimidade com Ele não está boa, quem dirá vai estar com você, você não acha? É muito fácil eu estar com a minha semelhança, minha imagem maravilhosa com todo mundo. Meu Deus, a Rafaela, ai que orgulho. Ai meu Deus, a Rafaela, meu Deus. Nossa, fulano. Só que ao mesmo tempo a gente também percebe os frutos, a gente percebe quem a pessoa é. E hoje eu quero convidar você a tanto desmascarar, deixar a máscara cair um pouquinho, e falar para Deus assim, Senhor, esse aqui sou eu.
O que o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai deixar de fazer, se o Senhor vai bagunçar minha vida, se não, cara, tô nem aí. Porque o meu relacionamento com o Senhor é maior. Tem uma pastora, que é a Júnia Hayashi. Ela é esposa do Theo Hayashi. E ela falou numa pregação dela no Instagram o seguinte: não importa o que vai acontecer comigo, mas eu quero viver a revolução que Deus está fazendo no mundo. Eu não sei vocês, mas eu quero ser essa pessoa. Eu olhei para Deus e falei assim, nossa Deus, chocada, né? Falei assim, chocada. Porque a gente, muitas das vezes, a gente fala para Deus assim, nossa Deus, eu queria fazer tal coisa. Nossa Deus, eu queria fazer tal coisa. Mas como que você vai fazer se você não largou nem do seu passado? Como você vai fazer se você não deixou aquilo que é necessário? E todos os dias Deus fala assim, filhinho, filhinha, dá isso aqui para mim, isso aqui já é passado. Aí você fala, não Deus, não quero. Deixa aqui que eu resolvo. Quando as pessoas eu não sei vocês, mas eu já fiz isso. Tipo assim, Deus fala assim, filha, dá isso aqui para mim. Aí você fala assim, não vou dar, não quero, não sou obrigada. Realmente eu não sou obrigada. Só que aí você começa a perceber as consequências. E aí eu quero ler com vocês 2 Timóteo 4. É 4? Acho que é 4. 2 Timóteo 2, versículo 20. Amém? Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, sacrificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. E com isso, quero dar já finalizando. Quem você quer ser? Qual o preço a pagar pela liberdade? O que de fato para vocês é liberdade? Aonde vocês querem chegar lá fora? A partir do momento que eu escutei essa palavra, eu quero ser a pessoa que, independente do que me aconteça, eu quero ser a pessoa que ajude uma revolução que está acontecendo invisivelmente lá fora. Eu quero ser a pessoa que muitas das vezes as pessoas vão me apontar, mas eu quero poder ter forças para ajudar alguém que está caído na fé. Eu quero ser a pessoa que hoje deixa tudo para trás, todo rancor, todo sentimento, tudo aquilo que não me leva para frente, para mim poder viver de acordo com a vontade dele na minha vida. E aí eu quero perguntar, vocês estão dispostos a pagar o preço? Pegar a sua cruz, carregar todos os dias, e independente do que aconteça, você oferecer a outra face se alguém te bater? Vocês estão preparados, muitas das vezes, para olhar para o próximo e você falar assim, vou ficar quietinho, que vale mais minha paz. Mas não é que vale mais sua paz, é que se você falar, não vai prestar. Eu sou uma pessoa muito estressada, quem me conhece sabe. Eu sou um pouquinho nervosa. E eu tinha muita facilidade de dar uma, eu dou 2. Dar 3, eu dou 4. Dar 5, eu dou 10. E eu não tô nem aí. Eu era esse tipo de pessoa. Quem me conhece sabe. Tinha dia que as pessoas falam assim, Rafaela do céu, você tá insuportável hoje. E eu tava, confesso. E algo que eu tenho aprendido muito é, respira, conta até 10, vai lá ajoelhar e orar. Respira, conta até 10, vai lá ler a Bíblia. Respira, conta até 10 e vai cantar um louvor que você ganha 1000 vezes mais. E aí você está assim, mas Rafael, onde você quer chegar com tudo isso? O preço da liberdade é o seu relacionamento com Deus. O preço da liberdade é todos os dias você oferecer a segunda face para alguém bater. Porque você sabe que, na verdade, existe alguém maior por você. Essa semana aconteceu muita coisa, né? Meu Deus. A minha mãe comentou uma coisa muito engraçada comigo, disse assim, nossa, Rafa, aconteceu tal coisa lá no trabalho que ela trabalhava. Ela, nossa, dá uma vontade. Eu falei, não. Falei, não, menina, não. Falei, vai orar? Ela, nossa, eu tô com tal plano. Eu, vai orar. Aí ela olha assim, minha cara e fala, Rafaela,
Ela fala assim, Rafaela, o que eu te criei? O que eu fiz em você? Não é possível. Porque a resposta dela é a mesma coisa comigo, gente. É literalmente. E teve uma pessoa que eu estava conversando e ela falou assim, eu estava conversando, ela falou assim, não, porque eu não sei para onde eu vou, porque eu não sei o que. Eu olhei para a cara dela e falei assim, você já orou? Você já pensou aonde Deus quer te colocar para você dar frutos? Você já pensou que o preço da sua liberdade com Ele é deixar todo esse passado para trás para viver o que Ele quer para sua vida? E eu faço a mesma pergunta para vocês. Vocês querem viver tanto, a vida passa assim. Vocês já se propuseram hoje a falar assim, Deus, meu dia hoje talvez foi cansativo, não queria ir para a igreja, fui por obrigação, porque eu tive que ir, mas eu reconheço que eu nada sou sem ti. Eu reconheço que talvez eu estive lá por algum motivo, não sei. Um livramento, o Senhor queria falar comigo, qualquer outro. Mas eu também queria entender o porquê que aconteceu isso. Tem uma experiência, que gente, eu não esqueço essa experiência, porque eu faço que é meu sonho de consumo viver ela um dia, que é da pastora Lourdinha. Ela falou assim que ela estava na cama, sentada, e ela falou assim, Deus, Jesus, vamos conversar? Senta aqui do meu ladinho. E ela falou assim, gente, a cama desceu. Alguém sentou. Eu falei assim, meu Deus, nível de intimidade maravilhoso, sonho de consumo. A gente deseja muito a intimidade das pessoas com Deus. Mas às vezes eu não paro para olhar a minha. Será que eu tenho buscado? Será que eu tenho me libertado? Será que eu tenho parado de colocar Deus numa caixinha e falar assim, Senhor, você só vai falar comigo naquele momento que eu ajoelhar para orar e ler a Bíblia? Será que muitas das vezes Deus quer falar com você no carro e você fala, não, Deus, deixa quieto. Deixa eu te falar uma coisa, você está privando Ele. E pode ter certeza que vai haver consequências. Muitas das vezes, você vai parar para analisar tudo que está acontecendo na sua vida e falar, mas Deus nada se encaixa e, meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Você orou? Você chegou em Deus e falou assim, Deus, senta aqui, vamos conversar? Depois que eu aprendi isso, gente, foi uma terapia. Eu falo para minha mãe assim, que a terapia é eu catar e falar assim, Deus, desce aqui e vamos ter uma conversinha hoje. Porque eu tenho muita coisa para falar e muita coisa para entender. E aí teve um dia que eu falei assim, Deus, eu não estou entendendo. Aí ele simplesmente falou na minha cara assim, e quem disse que é para você entender? Se você confia em mim, e tem uma parábola sobre isso, uma parábola não, tem uma analogia que eu sou apaixonada por ela de paixão, assim, muito, que é da carriola. Vamos supor que a Clarinha já falasse para vocês assim, olha, eu sei da pirueta. Aí vocês falam assim, então prova. Aí ela vai lá e dá uma pirueta. Aí vocês falam assim, tá, você deu uma, mas eu quero duas. Ah, então peraí, além de dar duas, eu vou pegar uma carriola. Aí ela vai lá, pega a carriola, sobe em cima da carriola e dá 3, 4 piruetas. Ela faz o que for necessário para provar para todo mundo. Aí ela fala assim, ô Ricardo, é a sua vez. O que você faz? Você vai? Não, você não vai. E aí eu te pergunto, trazendo isso para a vida espiritual. Jesus, ele está naquela carriola, ele fala assim, sobe aqui. Você sobe? Vamos supor que você está passando por um problemão, sei lá, você está passando fome, você está sem energia, você está, sei lá, você está na boca do abismo. Aí Jesus fala assim, senta aqui, entra aqui na carriola, vamos passar esse fio que tem aqui com você em cima? Aí você fala, mas Deus, eu não vou. E aí eu quero te ensinar o seguinte, ou você confia, ou você não confia. Ou você está dentro, ou você não está. E para você estar dentro, é preciso você deixar seu passado para trás. Para você estar dentro, é necessário um relacionamento todos os dias de confiança. Para você estar dentro, você todos os dias tem que falar assim, Senhor, eu não sei, entendeu? E como se diz,
tudo sei, nada sei. E é isso. E vamos lá, Deus. Segura aqui na mãozinha e vamos. Mas é difícil. É dificílimo. Só que é necessário. Para mim ter meu relacionamento com a liberdade que eu desejo, se eu tenho que ter o meu relacionamento com uma liberdade extraordinária ao ponto de eu parar às vezes na rua, ver uma árvore, uma brisa passar e ela se mexer e falar assim, caraca, Deus, o Senhor falou comigo. É uma intimidade, é um relacionamento construído, pautado todos os dias. E com base nisso eu quero te perguntar a última pergunta. Como está o seu relacionamento com Deus? O que é necessário para que Ele mude, para que Ele evolua e para que você amadureça? Para que você cresça, para que você de fato faça a diferença lá fora. Gente, se coloca de pé, por favor. E eu gostaria que vocês baixassem a cabeça. E que vocês falassem com Deus. A respeito de tudo aquilo que tem rondado no coração de vocês. A respeito de tudo aquilo que você tem que deixar para trás. A respeito de tudo aquilo que você quer viver a partir de hoje. E a partir de hoje, você chama Deus para sentar do seu lado e conversar com Ele. E ter uma liberdade com Ele. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais dias de vida. Eu coloco a vida de cada pessoa aqui, Senhor, em Tua presença. Pai, eu peço para que o Senhor venha estar usando, para que o Senhor venha estar transformando, para que o Senhor venha estar fazendo aquilo que é necessário na vida de cada um. E que se tiver que arrastar tudo do lugar e fazer uma bagunça, que o Senhor faça. Porque eu sei que o Senhor é aquele Deus que provê. Eu sei que o Senhor é aquele Pai que cuida e que não nos desampara. Eu sei que o Senhor é aquele amigo que todos os dias, se a gente querer xingar meio mundo, o Senhor vai olhar para a nossa cara e falar, tá bom, filho, deixa que eu resolvo, tá tudo certo. E eu também sei que o Senhor é capaz de fazer 1000 vezes mais na vida de cada um aqui essa noite. E eu quero colocar, Senhor, na vida de cada um, que a partir de hoje venha haver uma intimidade, venha haver libertação, liberdade entre você e essa pessoa. E que o Senhor queime no coração delas. Que o Senhor queime para que elas anseiem por essa liberdade. Pela liberdade que muitos querem, mas poucos querem pagar o preço. Que o Senhor faça compreender, que o Senhor faça entender pelo menos o que cada um aqui tem, aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um, porque os seus sonhos são maiores que os nossos. Eu quero te pedir para que nós possamos dar prioridade ao teu nome. Eu quero te pedir para que hoje nós possamos sair daqui ansiando pela tua volta, ansiando pela liberdade, ansiando pelo teu amor cada dia mais. Eu peço para que hoje as pessoas entendam que o não é liberdade e é uma escolha. Que as pessoas aqui venham sair entendendo que a partir do momento que eu erro, eu posso simplesmente me ajoelhar e conversar com o Senhor e entender. E entender que o Senhor entregou seu Filho na cruz por mim e por eles. Que nós possamos entender que muitas das vezes vai ser difícil sim carregar a cruz, mas que em nenhum momento o Senhor vai nos deixar só. Que é possível sim caminhar contigo. Que é possível sim colocar o Senhor pertinho de nós. Que é sim possível não me privar daquilo que o Senhor tem para minha vida. E que nós possamos parar de dizer não para aquilo que o Senhor tem para nós. Que nós possamos parar de ir para a esquerda para poder ir para a direita contigo.
que nós possamos cada dia mais e mais e mais ansiar e querer mais de Ti nas nossas vidas. E querer que a todo momento o Senhor fale conosco, para que nós venhamos estar sensíveis ao Teu toque, ao Teu falar, e que nós possamos poder ver a Tua face brilhar sobre nós, que nós possamos ver aquilo que muitos vivem, mas que eu possa viver de forma diferente, porque o Teu plano para a minha vida e para a vida deles é diferente. E eu peço para que cada um aqui saia, Pai, em nome de Jesus, com uma autoridade de pessoas que foram transformadas, de pessoas que foram mudadas, de pessoas que entenderam e compreenderam que a liberdade contigo é a melhor coisa que existe. Que a liberdade contigo só faz com que cada dia mais eu me relacione e cada dia mais eu esteja perto de Ti. E que todos os dias essas pessoas elas possam ir lá fora e fazer a diferença. E que elas possam querer participar da revolução que o Senhor está fazendo lá fora. Muitas das vezes eu não sei o que é, e eu não sei. Talvez muitos aqui também não saibam, mas de uma coisa eu sei, que eu quero viver. E eu acredito que eles querem viver. Então que o Senhor venha queimar no coração de cada um. Que o Senhor venha, Pai, mostrar o quão dependente, mas o quão suave é estar contigo. O quão muitas das vezes é difícil, mas o quão bom é deixar tudo para trás e ir para contigo. Pai, o Senhor não inspirou pessoas para falar, o Senhor não inspirou pessoas à toa principalmente para cantar, e o Senhor não inspirou pessoas à toa para que estejam aqui contigo nesse momento. E eu creio que cada um aqui, Pai, recebeu uma resposta de oração. Eu creio que cada um aqui vai sair daqui transformado, consolados pelo Teu Espírito. E eu creio que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do portão para fora dessa igreja. E eu peço, a única coisa que eu quero te pedir hoje é para que o Senhor mova essas pessoas, para que o Senhor transforme, renove e desperte essas pessoas para tudo aquilo que o Senhor deseja ter com elas. E eu quero te agradecer pela vida de cada um aqui, pela vida de cada um que se dispôs a sair da tua casa ou até mesmo assistir essa live, porque eu creio que o Senhor é um pai, é um amigo que faz tudo com um propósito, e eu creio que esse propósito foi cumprido. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para a gente encerrar esse culto, vamos encerrar com esse louvor. Ele fala exatamente disso que foi pregado aqui nessa noite. Essa canção, quando ele diz, sabe, que eu queimei minhas carroças, que eu afundei os meus barcos. Essa canção, ela está fazendo uma referência lá a Eliseu, quando ele foi chamado por Elias, perdoe-me. Quando Eliseu foi convidado por Elias a tomar então o seu chamado ali, e tomar o lugar de Elias. Então ele vai e mata os seus bois e queima as suas carroças, como um simbolismo de: a minha vida passada já não existe mais, eu já não posso mais voltar. Pois como Pedro disse: Senhor, para onde nós podemos ir se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A liberdade que foi pregada nessa noite está em escolher a Cristo, em negar a esse mundo e as coisas que Ele pode nos oferecer, que talvez pareçam atrativas, mas que nós sabemos que escolher a Cristo é infinitamente melhor.
Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias, disse vai. E eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. A mensagem era para nos dar direção, dizendo apenas que a liberdade é só nele. Quantos aqui ouviram a voz do Senhor hoje? Você entendeu a mensagem? Foi clara para você? Porque a mensagem principal, na verdade, era essa: que a única liberdade que podemos encontrar é nele, em Jesus Cristo. Aquele que perdoou o nosso pecado e perdoou os nossos pecados, que se sacrificou e morreu por nós. Essa é a grande liberdade. Eu quero rapidamente, no dia 5/12, nós teremos o nosso batismo e comunhão. A gente preparou uma chácara maravilhosa, um momento especial para compartilhar com você as nossas ideias e tal, e a gente tem um tempo bem gostoso. Vai ser R$20 por pessoa. Você leva um kit churrasco, aquele kit básico, e a gente vai ter um momento maravilhoso junto. As inscrições são limitadas. Depois procure a Daiane. Cadê você? Lá no fundo, a Daiane. Procure ela vai pegar o seu nome. Amanhã nós teremos a nossa escola bíblica dominical também. É dia de eleição, mas as nossas atividades continuam.
Então nós teremos a nossa escola bíblica dominical. Você venha aprender mais da palavra do Senhor e ter um tempo gostoso com a gente também. Começa às 9 horas da manhã. O nosso culto à noite, ele continua às 19 horas, culto normal. Amanhã vá votar, vote consciente, escolha bem o candidato, vote, mas venha para o culto também, adorar o nome do Senhor. Beleza? Na quinta-feira temos o nosso culto de oração, estudo bíblico, às 20 horas. Também na sexta-feira, o encontro de casais. O nosso encontro de casais, sexta-feira, vai ser maravilhoso. 3 palestrantes extraordinários, onde a gente vai poder tirar dúvidas. E vai ser um tempo maravilhoso. Então, se você é casado, venha também. E é isso. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos, te damos graças por esse culto maravilhoso, onde o Senhor se manifestou, o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado por nos dar uma segunda chance, Senhor. Segunda chance de poder nos aproximar de Ti e entregar as nossas vidas a Ti e sermos gratos eternamente por isso. Nós sabemos que o Senhor é a única liberdade, é o único caminho que podemos seguir. E optamos pelo Senhor. Nós decidimos por Ti, em nome de Jesus. Amém.